Fala galerinha, belezinha com vocês? Aqui quem está falando é o professor de matemática Júlio César Cocão. Eu estou trazendo aqui para vocês, eu estou aqui na Ilha do Retiro, eu acho que vocês já perceberam, né, nesse grande estádio de futebol aqui, aonde justamente vai ser realizada a final do Campeonato Pernambucano. Estamos na semana, né, que justamente antecede as finais dos principais campeonatos pelo país inteiro. Né? E qual é a relação que futebol tem com matemática? Né? Praticamente todas, né? Além das estatísticas em função dos números do jogo, com relação a desempenho, com relação a resultados, nós temos também um assunto muito pertinente à nossa prova do Enem, que inclusive faz parte também da nossa matemática do futebol, que é justamente a questão do resultado, que é a situação que mais interessa, que é o resultado, que é o desempenho, que é quem vai ser o ganhador, quem vai ser o campeão, quem tem mais chances, né? E aí a matemática ela tem como ferramenta para justamente calcular isso a probabilidade, né? Então o que é que acontece? A probabilidade ela justamente vai poder estabelecer o percentual de chances que determinado clube pode ter ou não em função do resultado com relação ao seu desempenho na hora do jogo. Com relação ao seguinte, se ele teve um bom resultado no primeiro jogo, quais são as chances que ele tem para esse bom resultado no segundo jogo? Na nossa situação que a gente vai colocar aqui hoje, com relação aos principais jogos, a gente tem como referência, a gente pegou 5 jogos para poder daí estabelecer como um parâmetro de raciocínio. Aí a gente tem aí Sport, Fortaleza, nós temos Flamengo e temos Cruzeiro, né? Que nos jogos do final de semana passado, todos esses clubes ganharam, né? O único jogo que a gente está acrescentando aqui, que ficou no empate, foi justamente São Paulo e Corinthians. O que é que a gente vai estabelecer como referência para ficar fácil dentro do contexto do que acontece normalmente da prova? É justamente o seguinte, quando você tem a probabilidade, você tem que, para acontecer um evento, você tem a razão entre o que você quer que aconteça e tudo o que pode acontecer. Ou seja, é o que eu desejo sobre o que pode acontecer. Então, partindo dessa ideia, a gente vai ter então o seguinte. Dentro de um jogo de futebol, dentro de uma competição, dentro de um desafio entre dois clubes, a gente entende que o time ele pode ter uma vitória, ele pode ter o empate ou ele pode ter a derrota. Sabendo disso, a gente entende que a soma dessas possibilidades, ela totaliza o universo de possibilidades, ou seja, 100%. Então a gente entende que se há igual probabilidade num dado jogo para que cada time possa ter o seu resultado, então se a probabilidade é igual e a gente tem 3 resultados possíveis, vitória, empate ou derrota para determinado time, então a gente entende que cada possibilidade representa 1/3. A gente viu que nesses 4 jogos houveram vitórias. Então a gente entende que os times que ganharam, eles passaram a ter a vantagem para esse segundo jogo. E aí a vantagem é o seguinte, esse time ele pode ganhar ou ele pode empatar, que justamente com esses 2 resultados, essas 2 condicionantes sendo atendidas, eles se consagram vitoriosos e campeões do torneio. Sport, Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo, eles têm a vantagem para o segundo jogo. E nessa vantagem, o que é que vai acontecer então? A gente vai ter o seguinte, sabendo que eles podem ter a condicionante de vitória e empate, e a gente viu no começo da situação que eu coloquei, que para cada uma das possibilidades nós temos 1/3, então a gente tem o seguinte, cada um desses times, eles podem ganhar ou empatar para se consagrarem campeões. Então, portanto, nós temos a condicionante ou. Então, toda vez que na probabilidade a gente tem a condicionante ou, nós temos o que chamamos de soma de probabilidades. Porque você tem uma possibilidade ou outra possibilidade. Então, você tem 1/3 para a vitória, mais 1/3 para o empate. Logo, você tem 2/3 de chance para os clubes que ganharam no primeiro jogo de ganharem o segundo. Assim sendo, eles com esses 2/3, a chance ela é maior para esses times. Só que aí vale lembrar para vocês, tá gente? Probabilidade, ela não diz quem ganha, ela diz qual é a chance. Mas a gente sabe que lá dentro do campo, a história ela pode mudar de figura, né?
tudo pode acontecer. Mas se a gente está falando com relação às chances, aí sim, a gente entende que para esses jogos que foram citados, nós temos Sport Fortaleza, Flamengo e Cruzeiro. Esses têm 2/3 de chances com relação a 1/3 de chance para o time adversário na condição de ser campeão. Já quando a gente pensa em São Paulo e Corinthians, a coisa ela muda um pouco de figura. Por quê? Porque as chances dos dois elas estão iguais, porque praticamente o jogo está 0-0. Tudo bem que a gente pode ter aí a vantagem do mando de campo, mas a gente considerando apenas os resultados, sem essa condição de mando de campo, a gente vai trabalhar com o seguinte: é 1/3 para a vitória, 1/3 para empate e 1/3 para a derrota. Assim sendo, todos os dois times têm essas 3 possibilidades. E aí, como a necessidade, que o que você quer, a probabilidade é o que você quer sobre todos os resultados possíveis, cada time vai ter a condição de 1/3 para a vitória, certo? Na chance de ocorrer 1/3 para empate, o jogo é levado para os pênaltis. E aí a derrota a gente não conta, porque a gente só está querendo calcular a condição de campeão. E aí a gente tem uma diferença, que é o seguinte: a gente tem 1/3 para a vitória. Mas se porventura esse jogo vai ser empate, e aí no empate a gente vai para os pênaltis, a gente tem a condição de nos pênaltis um dos times ser o ganhador. Então aí você já tem a chamada probabilidade de produto. Por que probabilidade de produto? Porque no caso do empate você tem que empatar o jogo e ganhar nos pênaltis. Assim sendo, você tem 1/3 para a chance do empate e 1/2 para a vitória nos pênaltis. Logo você tem que converter o empate e converter nos pênaltis. Você tem 1/3 para o empate vezes 1/2 para os pênaltis, ganhando nos pênaltis. Assim, a probabilidade ela passa a ser de 1/6. Então vimos aí a situação da soma de probabilidades quando você quer um resultado ou outro. E você tem um produto de probabilidades quando você tem um resultado e outro. E aí vale lembrar, resultados em produto, certo? Em função de produto de probabilidades, nós temos o que chamamos de eventos independentes. Certo, gente? Então, nesse cenário maravilhoso, eu fecho aqui com vocês a dica de hoje sobre probabilidades em função do Campeonato Pernambucano e dos principais campeonatos do nosso país.